Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre um tema difícil, que é o da segurança, da criminalidade na região toda da América Latina e também no Brasil. Para falar sobre isso, eu convidei aqui um dos caras que é um dos maiores especialistas nessa área, que é o jornalista e pesquisador Douglas Fará, que já está aqui com a gente. Oi, Douglas, tudo bem? Seja bem-vindo. Muy buenos días y gracias. O Douglas vai falar espanhol, eu vou fazer as perguntas em português, e aí, depois que ele falar, eu faço ali um resuminho daquilo que eu achar que ficou mais difícil, então vai ser uma tradução um pouco tardia, tá? Bom, o Douglas foi jornalista já em El Salvador, então conhece bastante do país, e a gente teve agora, no último final de semana, a vitória do Nayib Bukele, e aí com mais de 85% dos votos. Uma das os principais fatores que ajudaram ele, o Bukele, a vencer foi a redução na taxa de criminalidade, e aconteceram muitas acusações de que o Bukele teria conseguido isso negociando com as gangues, negociando com as pandilhas, né, as maras lá em El Salvador. Douglas, o Bukele fez essa negociação com os criminosos? Sí, desde un principio Bukele, antes de ser presidente, ya había pactado varias veces, especialmente con la Mara Salvatrucha, MS-13, para llegar al poder como alcalde de San Salvador y después entrar a la presidencia. El pacto es bajar los niveles de violencia y a cambio dejar que la pandilla, el MS-13, entre en temas de política directamente y que comienza a recibir dinero del Estado para ciertas cosas, para bajar los niveles de criminalidad. Entonces, desde un principio es un pacto nefasto, una paz, diría yo, sin fundación que puede reventar en cualquier momento, pero indudablemente la mayoría de la gente, en ver bajar los niveles de violencia, están en este momento contentos. Tá, então o Douglas disse aí que o Bukele, desde o começo, então, quando ele era prefeito, ele faz esse acordo com a Mara Salvatrucha, MS-13, que é outra Mara, e pedindo uma redução da violência. Agora, Douglas, o Bukele fazendo esse acordo, eh, ele fica de alguma maneira, sujeito às maras, elas têm alguma influência no governo? Sí, uno nota, hay ya un gente nivel de viceministro que son muy cercanos a las maras. Hay muchos que son los suplentes de los diputados, creo que son 13, que son miembros de la Mara Salvatrucha. Y desde hace más de 10 años, en el primer pacto que hizo el gobierno anterior con la pandilla, comenzaron a integrar, mandar sus mejores elementos a la policía y al ejército. Entonces ahora tenemos dentro de la policía ya de bastante alto nivel, miembros de las maras en el ejército también. Entonces están incrustados en los municipios, ¿no? Los pueblos donde tienen su gobierno, su sede, y es a través de los municipios donde reciben la mayoría de los beneficios de gobierno. Y uno ve que cuando Estados Unidos pidió la extradición de los líderes de la pandilla, el mismo viceministro de Seguridad escoltó al pandillero más grande fuera del país con garantías del Estado para que llegara a salvo a México. Entonces hay muchos elementos claros que indican la negociación y la participación muy directa del gobierno con las maras. Bom, então o Douglas falou que, tem vários membros das maras, que são aquelas organizações criminosas de El Salvador, que arrumaram um emprego ali no governo do Bukele e também na polícia, e que o governo chega até a tratar muito bem,
desses criminosos aí, quando teve esse caso que ele falou que precisou entregar o sujeito para os Estados Unidos. Eh, bom, isso é muito grave, né, Douglas, porque é um acordo que foi feito com uma pessoa, com o Bukele, né. Se esse acordo quebra, é o que você falou, a gente tem um risco aí de uma crise social no país, não é isso? Yo creo que como lo que tú dices es cierto, o sea, si uno ve el desarrollo del pacto y la guerra contra las maras, no se entregaron ni una arma. El MS-13 mantiene su arsenal y el pacto se va a romper cuando le conviene al MS-13, no cuando conviene al gobierno. O sea, no es una paz muy frágil y cuando dejan de recibir los beneficios, la Mara Salvatrucha todos tienen metralletas .50, AK-47, M16, lanzacohetes. Nada de eso se entregó y negociaron para no entregar eso. Entonces, en el momento que conviene a la Mara, rompen el pacto y el país va a estar en una situación realmente terrible. Bom, a resposta do Douglas é que esse pacto entre o governo Bukele e as maras foi feito sem que as maras entregassem as armas, né. Então, se esse pacto é quebrado, elas vão ter um poder muito grande aí, porque elas têm metralhadoras e AK-47, e aí El Salvador volta a uma situação talvez até pior do que antes, né. Eh, agora, Douglas, El Salvador, se não me engano, eram 3 países, El Salvador, Honduras e Guatemala, que mais enviavam, migrantes, para os Estados Unidos, né. O número de salvadorenhos tentando entrar nos Estados Unidos diminuiu? No, pero hay un fenómeno distinto ahora en la migración. Los niveles de migración de El Salvador, de Honduras y Guatemala han estado más o menos estables, pero lo que viene encima ya no son los países que más mandan porque hay más gente de Venezuela, más haitianos, más nicaragüenses que van encima del número de los países del Triángulo Norte, no porque la migración del Triángulo Norte ha disminuido, sino que el otro ha crecido tanto. Entonces tenemos una crisis en la frontera acá, y hay mucha gente ahora de África, de Asia que están llegando. Vimos los vuelos que patrocinó el gobierno de Daniel Ortega, de gente de India y Pakistán volando a Nicaragua para hacer migración hacia Estados Unidos. Entonces la dinámica ha cambiado, el nivel no ha reducido, pero ya no son países mayoritarios de lo que mandan migrantes. Bom, Douglas respondeu que não os salvadorenhos não é que teve uma diminuição de imigrantes para os Estados Unidos, mas é que outros países, ele citou aí a Nicarágua, a Venezuela e o Haiti, passaram a ter uma participação maior. E a Nicarágua, do Daniel Ortega, até estimulou pessoas aí do Paquistão e do Afeganistão, é isso, Douglas? India, Pra sí. do Paquistão e da Índia para irem para Nicarágua e depois, tentar entrar nos Estados Unidos. Douglas, bom, faz algumas 2, 3 semanas a gente teve o Equador, um momento de uma crise enorme de segurança, o Equador que tem aí várias atuação agora de várias organizações criminosas, tanto da Colômbia, do Peru, virou um porto de exportação de drogas, e uma situação muito difícil para o presidente Daniel Noboa. Você vê a chance do Equador virar um estado falido e ficar também à mercê das organizações criminosas? No, creo que el gobierno de Noboa está tomando pasos, pero yo creo que hay que ver la crisis en su contexto, que es durante la época del presidente Rafael Correa de 2007 a 2017. Él levantó todas las restricciones a toda migración. Entonces, en ese momento, esos años, entraron lo que estamos viendo ahora, todos los actores criminales que no son de la región, Albania, albaneses, de Montenegro, la negreta italiana, todos se incrustaron en Ecuador porque primero era muy fácil migrar
y segundo, es un país dolarizado. Entonces, es muy fácil lavar y mover dinero ya en dólares. Ese pacto que se logró en ese momento, ese arreglo, encima de eso vienen las disidencias de las FARC, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel Sinaloa y los grupos locales peleando el espacio, y eso es lo que rebota, lo que vemos en la crisis que ahora se vive en Ecuador. Bom, Douglas falou que o Rafael Correa, que é um ex-presidente, hoje acho que até está vivendo na Bélgica, né, foragido, amigo bolivariano, amigo aqui das esquerdas da América Latina, tem aí uma parcela de culpa porque abriu as fronteiras e permitiu que muitas pessoas migrassem lá para o Equador. Ele falou pessoas de vários países, mas inclusive gente ali do cartel Jalisco Nova Geração, que é mexicano, das Farc e outros grupos aí aqui da América Latina também. Douglas, eu acho até que tinha uma proximidade entre o Rafael Correa e as Farc, não tinha? Por favor, traducir. ¿Hay una proximidad entre Rafael Correa y las FARC? Hubo una relación muy cercana entre Rafael Correa y las FARC, donde las FARC hasta dio mucho dinero para sus campañas presidenciales y dio mucha libertad en la frontera Colombia-Ecuador en esos días. Entonces, si usted se acuerda, en 2008 matan al comandante de las FARC, Raúl Reyes, en Ecuador. Y ahí es donde recabaron miles de documentos por primera vez demostrando toda la comunicación y el apoyo de las FARC a Rafael Correa. Bom, eu perguntei aí se o Rafael Correa então tinha uma relação com as Farc, o Douglas disse que sim. Quando matam, acho um bombardeio no acampamento do Raul Reis das Farc no Equador, eles descobrem vários documentos e entre esses documentos estavam ali evidências de que as Farc tinham ajudado na campanha do Rafael Correa. E aí, em troca, ele deixou ali as Farc mais livres na área da fronteira. Douglas, falando agora de Nicarágua, Daniel Ortega, bom, o Daniel Ortega aumentou muito a repressão interna, é um ditador. Isso afeta um pouco a segurança ali naquela região, para outros países também? Yo creo que lo que ha hecho Ortega es demostrar a los nuevos autoritarios que vienen, como Nayib Bukele, como en otros países, que se puede sobrevivir las sanciones internacionales, reprimir a gusto y seguir en el poder. Entonces yo creo que el problema de Daniel Ortega no es simplemente represión interna, que es un problema muy grave, sino el modelo de hacer alianzas explícitas con grupos criminales, estar bajo sanciones de Estados Unidos, de Unión Europea, y poder seguir funcionando como gobierno represivo en base a los recursos del crimen transnacional que le ha permitido sobrevivir. Y yo creo que ese modelo es muy atractivo para algunos sectores del autoritarismo en América Latina, que ven que si un país pequeño como Nicaragua puede aguantar, cualquier país puede aguantar. Bom, o Douglas disse aí que o principal efeito do Daniel Ortega para os outros países é o exemplo que ele dá, né? Que mesmo fazendo essa repressão enorme e estando aí sujeito a sanções, ele consegue manter no governo com a ajuda das organizações criminosas, né? Douglas, você podia explicar melhor qual que é essa relação que tem entre o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, e as organizações criminosas? Mire, son varias las relaciones que tiene. Uno tiene que ver con el oro ilícito y la explotación de oro, mucho que viene de Venezuela, porque Venezuela está bajo sanciones, lleva su oro a Nicaragua y reexporta como oro nicaragüense, gana ahí, gana del narcotráfico, especialmente en la costa pacífica, donde su gente controla el flujo de drogas de Sudamérica hacia el norte. Está en una posición ahora muy
propicio para cobrar mucho dinero de los migrantes que pasan, y por eso vemos los vuelos no registrados que llegan de Venezuela, de Pakistán, de India. Él cobra por migrante para pasar por Nicaragua, que le suman millones de dólares. Entonces no es una sola cosa, sino un surtido de negocios que él maneja del crimen transnacional allá, pero lo principal sería el traspaso de la coca, ¿no? de la cocaína. Bom, eu perguntei então a relação do Ortega com o crime e ele disse que a Nicarágua, então, ela faz parte dessa exportação de ouro da Venezuela que passa pela Nicarágua e depois vai para outros países, também narcotráfico, né, tráfico de drogas e também cobra dos migrantes que passam por lá e vão para os Estados Unidos. Então, são vários negócios ilícitos aí que ajudam a manter o Daniel Ortega no poder, apesar das sanções que é contra ele, né. Douglas, como é que você vê a participação do Irã na América Latina, levando em conta que nós tivemos aí, em janeiro, esse ano agora 2024, 3 pessoas que foram detidas na Argentina, suspeita de relação com o Hezbollah, desculpa, lá acho que só falavam de jihadistas, né, mas aqui presos no Brasil, no final do ano passado, nós tivemos 2 supostos de integrar o Hezbollah. O como é que o Irã está atuando aqui na região? Yo creo que si uno ve en la historia cómo reacciona Irán y Hezbollah cuando ellos están bajo presión, como están ahora, reactivan sus estructuras en América Latina, tanto para mover y lavar dinero, como para tener listo, estar en preparación, si fuera necesario, ataques en América Latina y hasta en Estados Unidos. Hemos documentado 4 atentados desde 2007 de Irán y Hezbollah atacando dentro de Estados Unidos que han fracasado, pero se ha documentado que estaban en esos planes. Entonces yo creo que el propósito para que están mucho más activos que antes de la invasión de Israel de parte de Hamas, porque están en un proceso de necesitar más dinero, de poder ofrecer cosas a países como Venezuela, que son aliados, como los drones, como barcos especiales que está usando ahora Venezuela para patrullar su costa, y a cambio de eso recibir los beneficios de poder lavar dinero, esconder gente y establecer bases logísticas en diferentes partes. Entonces, a mí no me sorprende en absoluto, porque cada vez que hay presión, la red se reactiva y comienza a apoyar a Irán desde acá con recursos econômicos. Tá bom, o Douglas disse que o Irã, quando ele está sob pressão, e aí estamos falando da guerra, de Israel contra o Hamas, um grupo terrorista apoiado pelo Irã, então é uma guerra em que o Irã está envolvido indiretamente, e quando isso acontece, o Irã articula essa rede mundial que ele tem, isso ajuda o Irã, nas questões aí de logística, de lavagem de dinheiro e também de, preparar, planejar e, se possível, executar atentados terroristas na América Latina e nos Estados Unidos. Ele contou aí que 4 casos foram frustrados, né. Eh Douglas, e China e Rússia também acabam, agindo aqui na América Latina e provocando instabilidade, na região? No, yo creo que si uno ve el proyecto tanto de China como de Rusia, están mirando sus propios intereses como países, ¿no? Lamentablemente esos intereses indican o necesitan apoyar a los gobiernos más autoritarios de la región, porque ahí pueden negociar y extraer los minerales, litio y esas cosas, y mantener sus bases espaciales como hacen en Argentina, etc. Pero sus aliados principales son Venezuela, Nicaragua y Bolivia, los 3 países más, y Cuba, que son los 4 países
con las dictaduras o los regímenes más represivos en la región. Entonces, sí, de esa manera, sin apoyar la democracia, ellos son ya las salvavidas de Nicaragua, porque Nicaragua reconoció hace más de un año a China y ahí está recibiendo también el régimen de Ortega ya recursos para sobrevivir. Ha permitido que sobreviva Nicolás Maduro en Venezuela por el apoyo, los préstamos, la venta de armas que hace tanto Rusia como China. Ya China obviamente tiene mucho más poder económico, pero permite sobrevivir los regímenes autoritarios. Igual el aliado más grande de Bukele es China en este momento. Entonces, no como por ser países necesariamente buscando desestabilizar la región, pero sí son cómplices en apoyar los regímenes autoritarios que sofocan la democracia en la región. Tá, o Douglas disse aí que China e Rússia apoiam os regimes autoritários da região, é uma maneira deles conseguirem obter recursos naturais. Também ele citou aí tem uma base na Argentina, né, que é uma base chinesa. O Douglas falou também que isso acaba ajudando os regimes ditatoriais da região, que acabam fazendo empréstimos. Então, ele citou aí, falou de Venezuela, Nicarágua, Bolívia e Cuba, mas citou também o caso do Nayib Bukele de El Salvador, que tem como principal parceiro a China, né? É interessante, então, né, Douglas, porque o Bukele, que é de direita, tem esse discurso da segurança, mas negocia com as maras, né, as organizações criminosas, e a relação dele com os Estados Unidos, como que é? Yo creo que primero hay que reconocer que hay una nueva etapa donde ya la ideología no cuenta por mucho. Bukele no es de derecha ni de izquierda, Bukele es bukelista, es ideológicamente agnóstico. Entonces el problema o el fenómeno de del autoritarismo ideológicamente agnóstico es que pueden transar con quien sea, ¿no? Entonces, Bukele es Bukele. Yo creo que igual en Honduras, Xiomara Castro, que supuestamente es de la izquierda, hace lo mismo. O sea, ella es xiomarista, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso es parte del fenómeno que estamos viendo que les da la posibilidad de transar con todos. Eu perguntei o Douglas citou a boa relação que tem o Bukele com a China, e eu perguntei então como é que é a relação dele com os Estados Unidos. E aí ele disse que esses regimes aí, não importa se é de direita ou esquerda, eles têm o mesmo modo de agir, e deu exemplo aí da Xiomara Castro, que é a presidente de Honduras, ela é a esposa do Manuel Zelaya, aquele do chapelão que ficou refugiado na embaixada do Brasil lá em Honduras, e que aí não importa se a pessoa é de direita ou de esquerda, o Bukele, ele diz que é bukelista, né. Douglas, como é que os Estados Unidos, a gente citou aqui várias ameaças de segurança nacional e crime transnacional. Como é que os Estados Unidos estão lidando com tudo isso? Yo creo que lamentablemente Estados Unidos en los últimos muchos años ya no tiene una visión estratégica para América Latina. Están en tratar de apagar fuegos, ven a China como la alianza, el factor extrarregional más importante, la competencia más grande, que lo es obviamente. Hablan mucho de combatir la corrupción, de tener ciertos objetivos estratégicos en crimen transnacional, pero la realidad es que los recursos para América Latina, y aún más con la guerra en Ucrania, se han disminuido mucho, ¿no? O sea, el Comando Sur es el comando más pequeño de todos los comandos que tiene Estados Unidos, que tiene que ver con América Latina. El Departamento de Estado está muy recortado. Y tenemos el fenómeno adicional que por la
pelea interna en Estados Unidos, hemos dejado sin embajador muchos países por muchos años, ¿no? Chile estaba sin embajador por casi 3 años, Panamá 3 años, Colombia aún no tiene embajador. O sea, no estamos en una posición de tener una visión y una estrategia unificada que ha permitido espacios para China, para Rusia, para Irán entrar y llenar esos espacios. Ó, a gente falou de várias ameaças, de segurança nacional aqui na região, e Douglas, disse que os Estados Unidos meio que, não tem mais uma estratégia para lidar com isso, ficam só apagando incêndios. É um momento hoje que tem uma concorrência muito forte com a China. Ele disse que os recursos aqui para a América Latina secaram muito por causa da guerra, da invasão russa da Ucrânia. Então, muito do recurso que vinha para cá acabou sendo desviado lá para o leste da Europa. E diz também que as brigas internas nos Estados Unidos têm dificultado que os Estados Unidos nomeassem embaixadores aqui para a região. E aí ele deu vários exemplos de países que ficaram vários anos aí sem embaixadores americanos. Douglas, e para finalizar, o Brasil também deveria se preocupar com essa atual conjuntura, em que os Estados Unidos não têm uma estratégia, mas a gente tem aqui o Irã, a China e a Rússia intervindo na região? Pero yo creo que sin una presencia, y le voy a dar un ejemplo muy concreto. Estados Unidos siempre pide a los países, incluyendo Brasil, que no participen con Huawei de China, ¿no? Que no vayan con China con 5G, que no vayan a hacer ciertas cosas con China, pero no hay oferta de contraparte. Entonces, cuando empresas chinas compraron 53% de la red eléctrica en Chile, Estados Unidos estaba furioso, pero yo hablé con la gente del gobierno de Piñera anterior y ellos me dijeron, mire, no había oferta ni de Estados Unidos ni de Europa. Estábamos privatizando, los chinos hicieron la oferta y teníamos que cumplir la ley. O sea, Estados Unidos se molesta mucho por el comportamiento de sus amigos en América Latina, pero uno no puede esperar que Brasil no tenga 5G. No puede esperar que Argentina no explote su litio. O sea, tiene que haber contraparte en este momento, en estos años. Estados Unidos no ha tenido contraparte en muchos de los casos que ha permitido que China entre y compre, ¿no? O sea, no es cuestión que China no debe competir, pero Estados Unidos tampoco está compitiendo. Bom, o Douglas disse aí que os Estados Unidos não têm uma estratégia, então, Irã, Rússia e China, interferindo cada vez aqui mais na América Latina, mas que muitas vezes o problema é que os Estados Unidos ficam, incômodos com o fato disso estar acontecendo, mas que não oferecem nada em troca, né. Então, ele deu exemplo aí da Huawei, que é aquela empresa chinesa que faz equipamento de comunicação 5G, que participou de várias licitações aqui na região, ganhou, e os Estados Unidos não participaram, não ofereceram uma outra coisa, não dava para pedir que os países aqui, não evoluíssem para o 5G simplesmente, isso iria acontecer, mas os Estados Unidos não acabaram não entrando aí na briga e aí acabaram, saíram perdendo, né. O 5G, vamos lembrar da Huawei, tem aquele todo medo de espionagem, né, de falta de segurança nos dados, e era uma grande preocupação americana, mas realmente o assunto meio que acabou, né. Douglas, poxa, adorei aqui o seu tempo, que bom falar com você, que você sabe de tudo. Você tem alguma coisa a acrescentar que você acha que é importante falar também? No, te lo agradezco mucho, Duda. Siempre un gusto estar contigo y verte de nuevo y espero verte, ojalá, en Brasil en un futuro no muy lejano. Avisa, se vier para cá, a gente marca um café. E o Douglas, vou lembrar, quem gostou da conversa, também é autor do livro Mercadores da Morte. Douglas, muito obrigado, então, pela participação em mais um Cruzoé Entrevistas.
Gracias a ustedes, muy amables. Tchau, até mais. Bom, eu sou o Duda Teixeira, esse então foi mais um Cruzoé Entrevistas, ótimo papo aí com Douglas Fará, dá para ver que ele realmente entende do assunto, muito boa conversa, né. Então é isso, tchau, até a próxima.